Muito bom dia a todos, estamos começando o programa Manhã 10. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015. Você deve estar achando um pouquinho estranho, porque eu normalmente começo com o astral lá em cima, animação, alegria acima de tudo. Mas hoje peço licença a você, que é nosso amigo, nosso telespectador que nos assiste, digamos, aos 4 anos que existe o programa Manhã 10, aos 3 anos que vamos completar agora em abril, aqui nos novos estúdios, né? Mas hoje eu peço licença e quero mandar os meus sinceros sentimentos, não só meus, e sim de toda a equipe da Rede Petrópolis de Televisão, a nossa querida amiga Cléo Demarco. A mãe de Cléo faleceu ontem e tenho certeza que hoje ela está precisando de muito carinho, de muita atenção. Cléo Demarco tem um programa no canal 19, o TDB, o Tudo de Bom, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Hoje não sei como vai ser para Cléo, mas assim, Cléo, eu queria de todo o coração, o nosso programa hoje, nós vamos ter a nossa programação, teremos entrevistados, mas eu gostaria de pedir licença a todos para que esse momento nós estejamos orando por ela, realmente para que Deus conforte o coração, porque não tem como pedir para não chorar, não tem como pedir para que não haja tristeza. Então, Cléo, que o Senhor Jesus conforte o seu coração, saiba que nós estamos juntos com você e tenho certeza que a perda realmente fica marcada, porque é uma mãe. Então, Cléo, um beijo para você. E nós estamos aqui em oração, estaremos juntos com você hoje à tarde. Em minha rede social, em minhas redes sociais, na verdade, né? Vou estar anunciando o horário correto de sepultamento, de velório, tudo certinho, para que você também, que gosta tanto da Cléo Demarco, assim como nós do nosso programa Manhã 10 gostamos, nós vamos colocar lá para que você possa acompanhar tudo direitinho, viu? Vamos dando continuidade ao programa Manhã 10 de hoje, que, como eu disse, não vai ser com aquela alegria de sempre que começamos e sempre comandamos o programa, mas tenho certeza que você estará nos entendendo, viu? Hoje nós teremos a culinária com o nosso amigo Marcelo Rickson, que está de volta aqui em nosso programa. Marcelo Rickson, que está ao vivo todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde, está juntinho aqui com o programa Família Café e hoje está nos honrando vindo aqui e vai fazer uma deliciosa salada tropical, gente. Com esse calor agora, realmente você tem que se alimentar muito bem e de preferência com alimentos não tão pesados, viu? Por isso que nós vamos ensinar e mostrar aqui para você hoje como fazer uma deliciosa salada que pode ser feita agora para o horário do almoço, viu? Gente, nós vamos falar também com Miriam Simoni, que está aqui em nossos estúdios. Ela que ornamentou o nosso estúdio todo na época do Natal. E hoje está de volta para falar como você aí de casa vai poder arrumar a sua casa legal agora para esse início de 2015. E olha, assim como as roupas, tem tendências sim, viu? Para como você pode estar ornamentando e arrumando a sua casa para que ela possa ficar de uma maneira bem legal, viu? E vamos continuando também o nosso programa. Nós vamos receber aqui Pedro Crois, ele que é historiador e sexólogo, junto com o Frei Moser. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super polêmico, viu? Você lembra daquela situação que aconteceu há algum tempo atrás em Londres, que uma mulher foi amamentar o seu filho em um restaurante e simplesmente pediram para que ela cobrisse os seus seios, porque ela estava envergonhando e, digamos assim, ficando numa situação um tanto quanto chata naquele restaurante. Então, hoje nós vamos estar recebendo, como já disse, Frei Moser, que já está aqui em nossos estúdios, e Pedro Crois, e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, viu? Falaremos também sobre beleza, não é? Você vai entender um pouquinho mais sobre o Sonopil. É uma limpeza de pele diferente, a qual você encontra aqui em Petrópolis com a nossa amiga Marilza, da Marilza Estética, viu? Hoje, ao levantar, se você ainda não pegou o seu ônibus, olha, tô para te falar que você vai ter uma pequena surpresa, viu? E sim, a passagem do ônibus aumentou às 0 horas de hoje. Você, ao sair hoje, já vai se preparando, viu? Você que tem din-din vai pagar R$ 3,20 para poder entrar aí no seu coletivo. Se você tem o cartão, aquele Rio Card, vai pagar R$ 3,10. Isso porque eles querem incentivar o uso desse próprio cartãozinho, viu? Enfim, essa coisa toda, né, gente? Nós vamos acompanhar aí o porquê e como foi feita o aumento dessa passagem, viu? A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Manhã 10 para você também que fez o Enem, viu? O resultado foi liberado ontem e nós vamos mostrar todo o caminho para que você, aluno, possa encontrar e saber a sua nota do Enem para então correr e concorrer a muitas vagas aí de faculdades, universidades, a qual você pode utilizar a sua nota do Enem, viu? Muita coisa vai acontecer, você viu, o programa está lotado. Breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, olha, não sai nem não, Manhã 10 está apenas começando.
Corpo e Alma Beleza e Estética. Venha cuidar de sua saúde. Beleza e estética em um só lugar. Profissionais especializados em designer de unhas, fisioterapias faciais, além de pacotes especiais para tratamentos estéticos, como drenagem linfática, massagem modeladora, entre outros. Além de um atendimento exclusivo para o dia da noiva, com tudo para ser inesquecível. Venha conferir. Rua Quissamã, 2143. Temos diversos serviços personalizados para cada uma de suas necessidades. Corpo e alma, tudo para sua beleza em um só lugar. Psiu. Ei, você, isso, você ainda é sedentário? Não começou a praticar exercício? Então vem pra cá. Energia, alto astral, alegria e prazer, um lugar especial, venha só faltar você. Aqui na Body Club, você pode fazer pilates, musculação, ginástica, spinning, jump, step, alongamento, além de diversas outras modalidades como karatê, boxe e a capoeira. Vem pra cá, vem pra Body Club. Alto astral, alegria e prazer, um lugar especial, venha só faltar você. Novos preços e condições especiais. Venha, só falta você, aqui na Body Club. Venha pra Body Club. Divas Semijoias. Para completar o seu visual no dia a dia, você precisa estar com a joia certa. Elegância, sofisticação e requinte. Na Divas você encontra folheados a ouro, prata, aço e joias Romanel. Venha ficar mais bonita e elegante. Rua do Imperador, 544, telefone 22 31 07 31. Divas Semijoias. E como disse, agora antes do intervalo, hoje você que vai sair de casa, se porventura não viu nenhuma das redes sociais, ou até mesmo jornais locais, a passagem está mais cara. Você vai pagar R$ 3,20. Para você que tem o Rio Card, ao descontar a passagem, será descontado R$ 3,10. Para você que mora na Posse, Pedro do Rio e Itaipava e usa o famoso executivo, o executivo foi para R$ 6,40. É isso mesmo, gente. Você que está se preparando aí para poder sair de casa, vir ao médico, trabalhar, enfim, fazer realmente estar com todos os seus afazeres em dia, vai pagar a passagem um pouco mais cara. Isso nós vamos acompanhar por qual motivo que as passagens, que foi liberada, na verdade, esse aumento da passagem em uma matéria feita especialmente pelo jornal Panorama. Pode rodar. O juiz titular da 4ª Vara Civil de Petrópolis, o doutor Jorge Luiz Martins Alves, revogou ontem a liminar do Juizado Especial Civil de Três Rios, que impedia o aumento da passagem de ônibus. O valor da tarifa passará de R$ 2,80 para R$ 3,20. Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Coutinho, que no parecer que proferiu na tarde, início de tarde, final de tarde e início de noite de sexta-feira, dia 9, opinou pela reconsideração da decisão, ou seja, opinou pela revogação da liminar, pela sua cassação. Na decisão, além de autorizar o aumento da passagem de ônibus, o juiz determinou que o presidente da Câmara Municipal e os outros 3 vereadores da mesa diretora arquem com os prejuízos gerados até o momento. O doutor Jorge Luiz Martins Alves explicou que todos os prazos para um reajuste da tarifa do transporte público coletivo foram cumpridos pelo Executivo Municipal. Ficou evidenciado, e restou claro, repito, que cumpriu o senhor prefeito o que lhe foi ordenado e lhe é ordenado, e é ordenado para todos os gestores que são os chefes do Executivo, que no prazo ordenado pelo artigo 173, o prazo de 5 dias... De acordo com o juiz titular da Vara Civil, a entrega das planilhas de custo das empresas de ônibus foi feita no dia 23 de dezembro, dentro do prazo previsto pela lei orgânica do município. Dá-se a devolução
para o Poder Executivo. E sem fundamentar o porquê da devolução. É lacônico, não atende aos requisitos. Além da revogação da liminar concedida pelo Juizado de Três Rios, na decisão do doutor Jorge Luiz Martins Alves, ele extinguiu uma outra ação à comarca de Pati do Alferes no dia 26 de dezembro de 2014. O juízo e o promotor de justiça, esse primeiro e o outro, por óbvio, em momento derradeiro, se manifestaram no mesmo sentido, mas com motivos distintos. Eles indeferiram a liminar. O juiz titular da 4ª Vara Civil de Petrópolis reiterou que o pedido para a suspensão do aumento da passagem não tinha bases legais para ser realizado. A pedido da Câmara para uma ação cautelar inominada, com argumentos que comentamos anteriormente, são completamente inverídicos. Primeiro, o não cumprimento do prazo de 5 dias. Segundo, o não cumprimento, o fato de estar em recesso o Poder Legislativo. O procurador-geral do município, Marcos Santiago, falou sobre a importância no reajuste do preço da passagem de ônibus em Petrópolis. Nós provamos ao juízo da 4ª Vara que a Prefeitura agiu de acordo com as orientações da CEPTRANS, do Comutran, sempre na estrita legalidade, para que o sistema de transporte público da cidade possa ser fomentado por uma arrecadação que gere dignidade na prestação do serviço, somente isso. Se há necessidade de reajuste, é sempre porque há necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O doutor Jorge Luiz Martins Alves, titular da 4ª Vara Civil, ainda reiterou que a sua decisão revogando a liminar que impediu o aumento da passagem de ônibus não significa que ele concorde com o valor da tarifa do transporte público coletivo. É preciso ter, de forma definitiva, uma situação que é clássica. Ao magistrado, ao julgador, neste caso, é vedado interpretar o que é caro e o que é barato. O que tem um preço mais baixo, o que tem um preço mais alto. Então, agora a partir das 10h30, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, estará acontecendo uma coletiva na Câmara Municipal daqui de Petrópolis para realmente discutir sobre esse aumento, Lembrando que a Câmara é aberta e esse momento também será aberto ao público. E você que está nos assistindo, que mora aqui no centro da cidade, porque já estamos próximos às 10h30, pode realmente comparecer e estar próximo ao que será decidido por lá, viu? E todas essas informações você vai acompanhar logo mais às 7h30 da noite, ao vivo no jornal Panorama Petrópolis. Tudo que foi dito, ou melhor, que será dito a partir das 10h30 da manhã de hoje, na Câmara Municipal, você vai acompanhar às 7h30 da noite no jornal Panorama Petrópolis, viu? E vamos trocar um pouquinho de assunto, Vamos falar sobre, digamos assim, se esse é um assunto polêmico do aumento da passagem, já nos deu, digamos assim, tantos problemas no ano passado, muitas pessoas reclamando, falando, foram às ruas, o aumento não aconteceu e, enfim, agora veio a acontecer. Esse outro também é um assunto bem polêmico, viu? Falamos na semana passada sobre algo que aconteceu em Londres. Uma mãe estava em um restaurante e foi amamentar o seu filho. Ao momento, a foto está seguindo aí, acompanhando, vocês estão vendo, olha, ela teve de colocar uma manta, um pano em cima de seu filho para que não aparecesse os seus seios. A foto que vocês estão acompanhando aí é a foto de Lou, que tem 35 anos, Lou Burns tem 35 anos e ela, na verdade, ela foi impedida de amamentar o seu filho da maneira que gostaria, como você pode ver no canto onde a logo do Manhã 10 não está, ali no canto esquerdo, do meu canto esquerdo, na verdade, Ela teve de colocar aquele pano em cima do seu filho, até mesmo, quem sabe, impedindo a respiração da criança, Como comentamos na semana passada, digamos assim, como leigos que vimos todas as redes sociais. Hoje nós recebemos aqui, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, Pedro Henrique Croix, que é historiador e sexólogo. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Vamos aí. Estamos aí, vamos falar sobre esse assunto que, digamos que, a meu ver, é bem polêmico, viu? E recebemos também e agradecemos a presença de Frei Antônio Moser, que é teólogo. Tudo bem, Frei? Bom dia. Tudo bem, muito bom dia. É um prazer estar aqui de novo no Canal 10. Maravilha. Enfim, vamos falar sobre esse assunto que, Pedro, como eu disse, você acha também que é um tanto quanto polêmico? Esse assunto é um assunto que levanta, na verdade, algumas perguntas de como a gente encara
algumas coisas, né? Dentre elas o corpo feminino, o próprio ato de amamentar, a junção e às vezes a confusão em sexualizar a imagem de algo que não é sexualizável. As sociedades construíram, todas elas, as suas percepções próprias dos locais apropriados, por exemplo, para que o seio esteja exposto e é onde ele não devia estar. E isso, às vezes, em algumas, quer dizer, não são em todas, mas em algumas sociedades gera esse tipo de confusão. Me parece um assunto polêmico. Principalmente aqui no Brasil, me parece que seja um assunto muito polêmico. Você, como sexólogo, você até disse muito bem, as pessoas têm, você acha que tem a tendência, aqui no Brasil, de estar sexualizando coisas que, na verdade, são, digamos assim, a meu ver, o amamentar é um ato tão puro. Você acha que as pessoas estão, digamos assim, a visão está virando um pouco? Na verdade, eu não acho que nem isso não seja de agora. Eu acho que é um processo cultural longo, onde a gente passou a enxergar os seios femininos, o corpo feminino. É óbvio que houve um processo de agudização disso, quer dizer, a gente tem passado por um período onde a sexualização desses atos, inclusive, estão se tornando cada vez mais comuns, mas eu acredito que esse é um processo de construção de lugares apropriados ou não apropriados para o corpo desnudo, entende? Isso está num contexto maior. O contexto do carnaval é um momento onde a gente permite, né? E a amamentação fica nesse... Será que ela é privada? Ela devia ser só em casa? Essa coisa não é meio... Quer dizer, a pergunta que eu sinto que uma parcela da população faz acaba juntando isso, né? O seio feminino, que também está na composição da atividade sexual, quer dizer, compõe como uma parte do corpo erógena e etc. Mas naquele ato específico, me parece uma confusão sem tamanho. É verdade. Frei Antônio Moser, a seu ver, é uma atitude... A que se deve esse tipo de atitude das pessoas se voltarem contra essa mulher e pedindo para que ela realmente se tampasse seu filho ao momento de amamentar? O Pedro colocou muito bem, com muita propriedade, eu concordo inteiramente. Apenas gostaria de acrescentar alguns elementos. Primeiro é um aspecto cultural. Nós franciscanos, temos uma missão em Angola. As angolanas, você acha o quê? Não tem o mínimo, não é, digamos assim, constrangimento, amamento em toda parte, onde a criança começa a chorar e ponto final. Eu, como criança, não faz tanto tempo, né? Mas como criança, eu me lembro. Semana passada. Me lembro, meu Deus, aquelas senhoras num local pequeno de Santa Catarina, Gaspar. Mas a criança começava a chorar durante a missa, a mãe amamentava e ninguém se escandalizava. Então depende muito da postura. Pode ser que tenha alguma mãezinha que quisesse se projetar. Não é o caso. E, por exemplo, aí a gente compreende, não é? Na Inglaterra, sabe como é que é, eles são um pouco mais rígidos. Então, há um aspecto cultural. Depois, tem um aspecto propriamente teológico. E o Papa Francisco, a todos os dias, ele vem trazendo novas surpresas, não é? Ele é mais criativo do que o Messi. Nossa, é mais criativo do que o Messi, a coisa está pegando fogo, então, digamos assim. A gente pergunta qual é a surpresa de hoje. E uma delas, foi batizar na Capela Sistina. Sim, mas o João Paulo II também já tinha feito batismos lá. Depois, qualquer turista entra lá na Capela Sistina durante os horários previstos para visitar. E, então, ele fez 33 batizados, mas com uma configuração um pouco diferente. Primeiro, uma das crianças era filho de uma mãe solteira. Outra criança era filho de um casal não casado no religioso, apenas no civil. Isso já foi um escândalo, não é? Para certos grupos, como ele colocou muito bem, certos grupos, né? E depois, esse fato, as crianças começaram a chorar. Ela diz, mamãe, pode amamentar. Eu também faria isso? Não, eu faço aí nas minhas igrejas, quando a criança começa a chorar, sua mãe quer amamentar. Agora, normalmente, não é, já é uma tradição, coloca assim uma discrição, não é? Tudo bem. Apenas que esses segmentos que se escandalizam, eles são os piores em outros momentos. Isso é uma contradição, não é um rigorismo, digamos, generalizado, mas assim, em certos segmentos, em certos momentos. E aí, no caso, por exemplo, do Papa era mais, porque a igreja, imagina, como se a igreja fosse inimiga do corpo. Aquilo que é natural, a gente respeita. Inclusive, falando de Jesus,
Agora o batismo de Jesus abriu-se o céu, etc. Ele se compreendeu na plenitude da sua consciência messiânica, né? Eu dizia para o pessoal, olha, tem gente que imagina que o menino Jesus, na escola, na época eu não tinha bem escola, mas quando estava lá com os coleguinhas, ele dizia, não me bate que eu sou filho de Deus, hein? Adolescente, não me bate, sou filho de Deus. Não, Jesus, eu diria, se encarnou. E essa é a expressão. E aí vem Nossa Senhora do Leite. Você já ouviu falar Nossa Senhora do Leite? Eu nunca ouvi falar em Nossa Senhora do Leite. Pega no professor Existe Google. Nossa Senhora do Leite? Sim, tem pinturas, ícones lindíssimos de Nossa Senhora amamentando a criança, o seu filho Jesus. Inclusive lá, perto de Belém, tem a gruta, não é, de Nossa Senhora do Leite, uma capela bonita dentro de uma gruta, não é? E muito claramente você vê os seios. Em algumas dessas pinturas de grandes artistas, Nossa Senhora amamentando, você vê inclusive bem os seios de Maria, não só o culto, mas você vê. Gente, isso depende do seu olhar. Se o seu olhar é puro, tudo é puro. Quando o seu olhar é um olhar maligno, tudo, não é, contribui para o mal. É verdade. Você acha que é machismo? Será que chega a ser machismo, Pedro? Pode estar dentro do conjunto do que a gente vai chamar de machismo como a ideologia de uma sociedade patriarcal, que valoriza mais o homem e tal. Mas eu acho que isso tem mais a ver com os nossos tabus sexuais, é a minha percepção. O que seria a sexualidade, o que está no contexto da sexualidade, o que está no contexto dessas percepções culturais, entende? Eu acho que está mais nesse campo, especificamente. Não que o machismo esteja fora da cultura, pelo contrário. Mas eu acho que não é bem o machismo, porque isso deriva de percepções de lugares, como eu disse, de lugares apropriados, onde essas sociedades vão... Eu tenho um fato comigo, né? Meu pai é escultor e foi ele quem fez o Santo Antônio dos Pobres que tem na catedral. E o menino Jesus está nu, né? E durante a chegada no colo do Santo Antônio. Mas durante um período inicial houve uma certa polêmica. Houve. Porque o menino Jesus estava nu, gente, nu. ali. Em torno da nudez do menino Jesus, que seria um local impróprio para uma nudez infantil ou de uma nudez de qualquer natureza. Mas entenda que isso está mais... Eu concordo em absoluto com o Frei Moser. Isso está mais no olhar, em quem olha, do que de fato naquela cena. E também, se você me permitir, Pedro, às vezes, não é, mesmo uma mulher vestida de longo, não é o seu caso, não, que nem tão Meu Deus do céu, que eu falei, moço, vamos lá, tô de longo. Mas pode ser, meu Deus. Pode ser, depende da maneira como a mulher se comporta, pode ser até um sex appeal, né? Quer dizer, você imagina, não depende da roupa que veste, mas mais da atitude. É claro que nós temos de ver também, nós não estávamos em Londres para poder ver qual foi a atitude desta mulher ao postar, é claro, nas redes sociais dela. A Lou disse que estava realmente bem reservada, querendo amamentar o seu filho, como vimos na foto ali. Eu, sinceramente, queria pedir até o Michel para colocar novamente, eu não consegui ver os seios da Lou naquela foto onde não está. Olha só, se ela estava amamentando desta maneira... na hora que os próprios funcionários chegaram para reclamar, a meu ver, eu não estou vendo nada ali. Ninguém está vendo nada. Não estou vendo nada. E mesmo se tivesse vendo no sentido... me parece que ela não se, digamos, não se ofereceu, ou até mesmo não fez... O termo como é esse. O próprio Frei Moser citou. Ela, por mais que a mulher esteja totalmente vestida, as suas atitudes, às vezes, podem não... chamando atenção um pouco, por exemplo, no mundo aí dos palestinos. As palestinas, além de terem, digamos assim, calça longa e tudo, elas têm uma capa. E em certas situações, não é, assim, de controle, elas têm que tirar a capa. Para elas é um desnudamento. Para elas é uma vergonha. É uma humilhação. Quem sabe essas mulheres, nesse momento, só de tirar essa capa, outras pessoas, até mesmo em restaurantes, talvez chegariam e falariam a mesma coisa que falaram de Lou. Olha, elas estão sem capa. É aquela coisa da visão e da crença também de cada lugar, né? Sem dúvida. No mundo árabe, a não presença da burca, nos países onde elas são obrigatórias, ou naquilo que a gente vai chamar dos países, principalmente aqueles países onde o Islã, com esse contorno, né, de controle, porque às vezes, na maior parte dos países, o Islã impõe o uso do véu no cabelo, né, mas o uso da burca em alguns casos.
é um desnudamento completo. Exato. Né? Imputar a elas a necessidade de retirar aquilo em algum tipo de local, para elas não tem dúvida. Aceite. Agora, é interessante mesmo isso do véu para cobrir o rosto, eu diria assim, é uma proteção, não é? Aquelas regiões secas, desérticas, é uma proteção da pele, também tem isso, além de, não é tanto pudor, mas é uma proteção. Em todo caso, está muito bem colocado, Pedro, e eu acho que nós estamos de acordo. Tudo depende do olhar da pessoa. E tem grupos dentro e fora da igreja que em alguns pontos são rigoríssimos. Por exemplo, na questão, não é? Houve um desviozinho de dinheiro, alguém roubou alguma coisa, é uma monstruosidade. Grandes roubos, etc. Não, pois é, entende? Em outras palavras, depende muito da sua cabeça, do seu coração. E, sobretudo, em termos de igreja, nós temos pequenos grupos, não é? Também radicais, mas que são fariseus, não é? Rigoristas, não é? E, na realidade, eu sempre digo para os meus alunos de teologia, se você for muito rigorista, eu já desconfio que você tem telhado de vidro. Olha, eu gostei dessa, hein, Frei? Essa realmente é bem bacana. E esse fato, repito, aconteceu em Londres. Vocês acham que, será que poderia vir a acontecer aqui no Brasil? Eu acho que já tem registros, se a gente procurar, tem registros de pedidos em locais privados, em restaurantes e tal. Tem algumas denúncias, né, desse tipo de interferência, pedido para a mãe cobrir, às vezes algum tipo de achincalhe na rua, o filho começou a chorar na praça e ela sentou para amamentar, não estava com pano, o pano estava no carrinho longe e tal, e alguém passa e xinga e distrata. Parece que isso tem já registros, eu procurei, dei uma procurada, parece que já tem registros. Eu acho isso, eu acho que uma parte imensa da nossa população, aqui no Brasil, me parece assim, trata a amamentação como algo vinculado à maternagem, a essa ideia do materno, da presença da mãe, vê com a pureza, junta, eu acho que a maior parte, mas existem pequenos grupos que, de fato, na minha opinião, tem uma certa confusão na interpretação do gesto, entende? Do ato. Você veja, até os evangelhos, uma senhora exclama para Jesus, né, vendo Jesus, a sua atuação, bem-aventurados os seios que te geraram e os peitos que te amamentaram. Escandaloso, né? Na Bíblia está lá no seu evangelho. Alguém vai falar, olha, Jesus está falando dos peitos, gente, pelo amor de Deus. O que é isso? Né? Eu acho que aí a gente precisaria ter o bom senso. É a norma básica de toda a moralidade. Dependendo dos lugares, dependendo da postura, então é questão de bom senso. Então, digamos que seja então, eu acho que é um conjunto, não é? Sem dúvida. Do local, da postura, acho que acima de tudo, por mais que tenha um local, digamos que a postura é o carro-chefe. Mas entenda, olha só, que é interessante ver isso, né? No Brasil, país do carnaval, onde os seios desnudos desfilam na Sapucaí. Só os seios? Não, os seios e o corpo quase inteiro. Não, então um pouquinho mais, né, Frei? Minha filha foi para a França ano passado e minha filha é adolescente, né? E na França, nos parques públicos, os homens podem andar sem camisa e as mulheres podem andar o que a gente chamaria de topless, andam sem a parte de cima da roupa. Mas na rua é proibido a ambos os sexos. Isso. Você não pode. Fora dos parques, os homens também não podem andar sem camisa. Entende? Uma coisa que... Só naquele local. Tem um local... É algo, digamos assim, a meu ver, a mulher sem camisa é algo bem forte ali no meio da praça. Mas, enfim, a nossa cultura. Isso. Minha percepção, né? No caso aqui. Mas mesmo chegando no Brasil, se o local é liberado... mesmo no Brasil, você vê, vamos dizer assim, uma mulher, uma moça está na praia, não é? E vai entrar para o saguão do hotel. Lógico que ela vai colocar o que você chama a roupa de saída, como é que você chama? Saída de praia, né? Isso. Não vai entrar assim de biquíni num hotel, não vai entrar. Se ela for educada... Voltamos a falar do bom senso. Exatamente, bom senso, não tem isso. E aí a ideia do carnaval. Por que o carnaval não sofre uma chuva de críticas nesse aspecto? Quer dizer, até tem as críticas que são vinculadas a outras percepções, em geral religiosas, que eu entendo, mas digo socialmente falando, majoritariamente, na postura majoritária da sociedade brasileira, não existe uma condenação clara. Porque as pessoas aqui no Brasil, a gente constituiu isso culturalmente como algo aceitável. Tudo bem, ali pode. Na Sapucaí pode, entende? Então, nesses lugares pode. Numa praia de nudismo, pode, entende? Agora,
Se você fizer topless no Brasil em uma praia comum, as pessoas chamam a polícia, e chamam mesmo. Chamam a polícia. Com certeza. É. Bom, esse bate-papo foi super legal, bem tranquilo. Realmente você viu que foi algo que aconteceu em Londres, mas que porventura vai que aconteça aqui pelo Brasil, que já acontece, muitas mulheres amamentam por aí. Eu super apoio. Não, em Londres e na Capela Sistina. Gente, a Capela Sistina, né? Tá. Então, assim, eu apoio onde o seu filho, onde você, mulher, estiver. Sinceramente, pode parar a amamentar o seu filho, que é uma questão de bom senso. A mulher também não vai chegar, tem um monte de homem, chega e jogar o peito para fora e botar a criança. Vamos com calma, vamos também ser um pouco, digamos assim, singelas, né, ao momento de fazer. Eu queria agradecer a vocês dois por esse bate-papo aqui hoje pela manhã. Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima. Eu queria pedir os contatos de vocês, se alguém quiser realmente continuar ir mais a fundo a esse assunto, ou até mesmo tirar algumas dúvidas, né, de outros assuntos que vocês, como especialistas, podem estar tirando elas. Por favor, no meu Frei. caso, Moser, com S, @vozes.com.br. Moser, @vozes.com.br. Maravilha. Pedro? O meu é pedro.cross, CROSS, @outlook.com. Ou então só chama Antônio Moser e já vai aparecer. Ou então Pedro Cross no Facebook também me acha. Fácil e prático. Isso. Até a próxima. Muito obrigada Até pelo a bate-papo, próxima, viu? Muito obrigado. Eu que Gente, agradeço. vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, porque ainda temos culinária, artesanato. Vamos falar para você que fez o Enem, para conferir as suas notas aí, para concorrer a uma bolsa, quem sabe, em uma faculdade, viu? Fique ligadinho, amanhã é 10, ainda não acabou não, hein? Tem muita coisa e eu tô aqui te esperando. Corpo e alma, beleza e estética. Venha cuidar de sua saúde. Beleza e estética em um só lugar. Profissionais especializados em designer de unhas, fisioterapias faciais, além de pacotes especiais para tratamentos estéticos, como drenagem linfática, massagem modeladora, entre outros. Além de um atendimento exclusivo para o dia da noiva, com tudo para ser inesquecível. Venha conferir. Rua Kissamã, 2143. Temos diversos serviços personalizados para cada uma de suas necessidades. Corpo e alma, tudo para sua beleza em um só lugar. Psiu. Ei, você, isso, você ainda é sedentário? Não começou a praticar exercício? Então vem pra cá. Energia, alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Aqui na Body Club, você pode fazer pilates, musculação, ginástica, spinning, jump, step, alongamento, além de diversas outras modalidades como karatê, boxe e a capoeira. Vem pra cá, vem pra Body Club. Alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Novos preços e condições especiais. Venha, só falta você, aqui na Body Club. Venha pra Body Club. Divas Semi-Joias. Para completar o seu visual no dia a dia, você precisa estar com a joia certa. Elegância, sofisticação e requinte. Na Divas você encontra folheados a ouro, prata, aço e joias Romanel. Venha ficar mais bonita e elegante. Rua do Imperador, 544, telefone 22 31 07 31. Divas Semi-Joias. Estamos de volta e já aqui na cozinha com o Marcelo Rickson. É um prazer receber Marcelo Rickson mais Prazer uma vez, todo gente. meu, amada. Seja bem-vindo, amigo. Dá um beijinho aqui, a gente tem que dar um só. O segundo a gente finge, porque senão o Isso microfone aí. vai embora. Fala pra gente, Marcelo, como foi a virada de ano? Foi boa? Graças a Deus, tudo bem. Tudo certinho? Começando 2015 aí já firme e forte, né? Olha, Marcelo Rickson, algumas pessoas não estão muito felizes que você tá aqui hoje não, cara. Gente, é o Olha seguinte, só, vou falar já pra viu você. o calor que nós estamos passando aí? Petrópolis, eu acho que nunca teve tão quente, né? Pelo menos a sensação térmica tá terrível. Então a gente vai fazer uma salada, né? Pra quem estiver na praia aí,